o primeiro vídeo ele deu um corte no final, porque acabou o espaço no celular, tive que abrir mais espaço. Mas não se preocupem, a gente está no final do final do final. Enfim, o que eu estava falando. A União Soviética, ela tinha em maior quantidade, muito maior quantidade, petróleo, aço e gente. Três coisas que a Alemanha era muito deficiente. A Alemanha não tinha campos grandes de extração de petróleo, inclusive a Alemanha, os cientistas alemães tiveram que inventar uma forma de se fazer combustível que não precisava tanto assim do petróleo, que era muito caro, era muito complicado, mas era o que eles tinham que fazer para poder continuar a guerra. Em aço, as minas de ferro para poder produzir aço, a Alemanha não tinha em grande quantidade, era pouco. Apesar de ter fábricas boas, eles não tinham a quantidade de guerra que eles queriam fazer. E a população da União Soviética muito maior, era absurdamente maior na época. Até hoje a Rússia é um dos países mais populosos. E isso cria essa deficiência que o Hitler queria acabar tomando os territórios da União Soviética. Mas aí que vem uma coisa importante. Que territórios são eles? Eles queriam tomar até a ponta da Ásia? Não, exatamente. O plano de Hitler era empurrar a União Soviética para fora da parte europeia da Rússia, que tem como um limite meio que natural os montes Urais, que fica ali dentro da Rússia. Então, o que ele queria fazer era empurrar a União Soviética para fora desses montes Urais e ficar com aquele território que tinha muito recurso. O ataque nazista sobre os soviéticos ficou conhecido como Operação Barbarossa e contou com milhares de soldados alemães. Rapidamente, eles avançaram no território soviético, massacrando soldados e civis que viviam na região. No final do ano, os alemães já se encontravam perto da capital de Moscou. Porém, ali, as tropas nazistas encontraram uma forte resistência, além de serem enfraquecidos pelas épocas de chuva, que dificultava a locomoção na região. O contra-ataque em si a gente vai falar depois, mas a gente vai ver hoje só esse avanço. E, em 40, e inclusive é uma das coisas que faz Hitler querer adiantar o ataque contra a União Soviética, é que lá no Pacífico a situação de guerra ela se precipitava. Os interesses japoneses e dos Estados Unidos se chocavam por causa do domínio sobre alguns territórios na região. O estopim do conflito foi a invasão japonesa da Indochina na França, a Indochina francesa, em setembro de 40. O ataque fez com que os Estados Unidos e Inglaterra estabelecessem um embargo econômico ao Japão, privando o país do comércio de aço e petróleo, que também era um problema para o Japão. Tanto o Japão como a Alemanha tinham um problema com essas duas coisas. Em resposta a essas medidas, os japoneses organizaram em dezembro um grande ataque à base naval estadunidense, conhecida como Pearl Harbor, no Havaí. A destruição das armas de guerra e a morte de milhares de soldados estadunidenses tiveram um grande impacto no governo e na população. Naquele momento, os Estados Unidos entraram efetivamente no conflito, declarando guerra às forças do eixo, integrando o grupo dos aliados, com Inglaterra e França. O que acontece? O Hitler ele queria continuar aquela guerra ali dele contra a Inglaterra. Ele queria tomar a Grã-Bretanha primeiro. Ele já se planejava nesse meio tempo de já fazer a invasão na União Soviética, mas os planos dele tiveram que ser adiantados porque entra os Estados Unidos na guerra. Quando os Estados Unidos entram na guerra, ele dá um estalo da primeira. Na Primeira Guerra, a gente perdeu porque eles entraram. O Japão foi lá e declarou guerra a eles, que nesse meio tempo todo o Japão estava dominando várias partes do Pacífico. A Coreia já era deles, foi entrando na China, dominando parte da China, estava dominando outras ilhas ali do Pacífico.
pretendia inclusive atacar a Austrália, para tomar a Austrália. Só que aí, quando faz guerra com os Estados Unidos, o que vem para os alemães? A gente precisa de mais recurso. Porque agora a gente tem que, além de tentar acabar aqui com a guerra no fronte contra a Inglaterra, a gente tem que acabar com essa guerra, tomar eles rápido. A gente tem que começar logo a guerra contra a União Soviética, porque se os Estados Unidos chegam nesse meio tempo, a gente não vai ter como não tem como atacar o Stalin. Então eles correm para atacar o Stalin para conseguir os recursos para já se preparar para uma inevitável invasão dos Estados Unidos. Então meio que o ataque do Japão complicou a vida dos alemães, que fez o cenário de guerra começar a mudar. Durante a Segunda Guerra Mundial, as mulheres tiveram um importante papel, tanto no esforço de guerra como na manutenção da economia cotidiana do país. Como muitos homens foram lutar nas frentes de batalha, as mulheres acabaram tendo de assumir funções variadas no campo e nas cidades. Além disso, contribuíram no suporte de diversos serviços militares. Em 1944, a WVS, Serviço Voluntário das Mulheres, Women Volunteer Service, são 1 milhão todas voluntárias, garantindo os primeiros socorros, organizando as evacuações e acolhendo os sem-tetos, girando com suas cantinas móveis nas ruas e ruínas. Elas criaram também um serviço de mensageiras de urgência com bicicletas. Isso na Inglaterra. Também na Inglaterra, o trabalho da central telefônica, por exemplo, assume com a guerra feições de vigilância e espionagem. Perto de 2.000 mulheres são, além do mais, empregadas na codificação e decodificação de mensagens secretas. E, sem serem diretamente incorporadas aos serviços auxiliares dos exércitos, numerosas mulheres trabalharam nos depósitos militares, onde realizavam a maioria dos serviços de manutenção, cozinha, limpeza, manutenção dos veículos e rouparia, mais nos Estados Unidos. E é isso, turma. A gente vai até aqui. Agora a gente vai lá pro grupo para eu poder terminar de explicar algumas coisinhas que ficaram para explicar, principalmente a questão de direita e esquerda em relação ao fascismo e nazismo. E tirar dúvidas, começar a matéria, enfim. Desculpa pelo vídeo ter ficado longo, ao ponto de ter que cortá-lo. Mas é necessário, a gente precisa matar essa matéria em 2 aulas. É isso. Qualquer dúvida, por favor, tirem, perguntem, falem. E eu vou pensar aí num trabalhinho para vocês terem um pontinho extra nesse simulado que vai vir. Beleza? Vamos lá pro grupo.